Queridos irmãos, que a paz do meio Jesus possa estar sempre conosco nos nossos dias, noites, nesse orbe de prova e expiação. É com alegria que aqui estamos, agradecendo a paciência daqueles que vão estar nos ouvindo, pois fomos convidados hoje a conversar sobre as questões 835 a 842 do Livro dos Espíritos, que nos fala da liberdade de consciência. Então, antes de iniciarmos, nós vamos fazer a leitura de uma página deste livro maravilhoso que eu aconselho, Jesus no Teu Dia a Dia, Aguinaldo Paviani, pelo Espírito José de Moraes, que eu vou abrir ao acaso, e ele vai nos falar sobre vai ajudar. É a lição 36. E ele diz assim: sua vida passa por uma turbulência? Já não consegue dormir? A ausência toma conta do seu espírito? A ânsia toma conta do seu espírito? A medicação já não faz efeito? Como cada um de nós é uma individualidade e uma espécie de universo em miniatura, num processo contínuo de expansão das próprias conquistas, não existe uma receita pronta. Terá que encontrar o caminho na companhia do Cristo. Enquanto isso não acontece, vá ajudar-se, reconhecer-se ao seu quarto, recolher-se ao seu quarto, colocar uma música suave, isolar-se por algum tempo dos problemas, silenciar os pensamentos confusos, colocar na sua tela mental a figura do meigo Rabi da Galileia, deixar o quarto com pouca iluminação. Faça isso por algumas horas consecutivas e perceberá a melhora. Essas ações, por certo, não eliminarão a causa dos seus problemas, mas com certeza ajudarão muito. Após isso, mais sereno, mais calmo, terá condições de enfrentar os desafios que o aguardam. E é com essa certeza de que nós vamos conseguir enfrentar os desafios que nos aguardam, porque serão sempre muitos, por estarmos nesse planeta de provas e expiações, e vamos elevar agora o nosso pensamento ao céu e dizer: Senhor, obrigado por esse momento em que nos é concedido, Pai, de aqui estarmos reunidos virtualmente para conversarmos um pouco sobre esses ensinamentos trazidos pelos espíritos superiores para que essa humanidade consiga caminhar em direção a Ti com mais perseverança, com mais certeza do porvir. Que em nome de Jesus, em nome desses espíritos amigos que hão de estar conosco nos assessorando, mas sobretudo em nome de Deus, que nós possamos iniciar a nossa conversa de hoje. Então, meus queridos, nós vamos falar sobre liberdade de consciência. Primeiramente, então, eu gostaria de fazer uma referência, trazer uma ideia para nós do que é consciência. Não esperem de mim termos muito técnicos, porque não tenho capacidade para isso, mas consultando alguns livros, cheguei à conclusão que na medicina é a condição do sistema nervoso central que ocasiona e a caracterização precisa, o pensamento lógico e o comportamento coerente. Se perdermos a consciência, somos tidos como loucos, enlouqueceu. E dentro do movimento espírita, da literatura espírita, dos mentores espirituais que nos assessoram em diversos livros, nos traz uma outra ideia, nos dizendo que é a percepção dos fenômenos próprios da existência. Opõe-se à inconsciência, ou seja, se eu tenho consciência, eu não estou inconsciente. Perder a consciência, capacidade para discernir, discernimento, bom senso, o juiz deve julgar com consciência.
noção do que se passa em nós, conhecimento. A atriz teve consciência de que o seu sucesso era passageiro, sentimento do dever, moralidade. Um homem sem consciência não é um homem com moral. Conjunto de valores morais que definem certos julgamentos, ações ou intenções relacionadas com alguém ou com si próprio. A corrupção machuca sua consciência. Então vejamos que é muito mais sério do que nós possamos imaginar conhecer, a necessidade de nós conhecermos a consciência, o que ela representa em nós. Porque quando nós observamos, lendo o Evangelho, certa feita Jesus diz que nós seríamos entregues ao advogado, o advogado nos entregaria ao juiz e o juiz nos condenaria ou nos absolveria. Observem que isso, dentro de um contexto de uma tradição religiosa, nós vamos entender, como aprendemos com nossos antepassados, que esse juiz é Deus que coloca lá, nos coloca um julgamento final para determinarmos se iremos para o céu ou para o inferno. E o inferno que ele nos apresenta é algo de terrível, de apavorante, um fogo que jamais cessa, onde não há perdão, onde não há maneira alguma de você fugir daqui. Desde que Deus te condena para o inferno, você vai queimar eternamente. Não adianta se arrepender, não adianta pedir desculpa, você vai ficar ali queimando eternamente. Então, é algo muito terrível. À luz da doutrina espírita, à luz do conhecimento trazido por esses espíritos maravilhosos, nós vamos ver que esse advogado, esse juiz, na verdade é a nossa consciência. Nós é que vamos estar nos julgando, nos absolvendo ou nos condenando. Porque quando nós nos livramos desta matéria densa que embota os nossos sentimentos, temos uma visão ampla do que na verdade nós somos, daquilo que nós fizemos e deixamos de fazer. Então esse elemento chamado consciência, vamos dizer assim, ele é quem vai estar te dizendo, olha, você perdeu uma oportunidade, você cometeu atos em que você precisa reparar, você cometeu atos em que não podem te deixar num estado de céu. O que é um estado de céu? O estado de céu é quando você tem uma consciência limpa, serena, sem nada te acusando. E aí quando nós passamos a analisar isso com mais veemência, com mais verdade, quando nós obedecemos aquele chamamento de Santo Agostinho para que a gente faça toda noite uma reflexão do que nós fizemos de bom, o que nós fizemos de ruim, o que nós deixamos de fazer. Nós vamos observar isso, que nós, na verdade, fazemos o quê? Um julgamento. Nós estamos nos julgando, nós estamos analisando as nossas ações. Porque, gente, é preciso que a gente entenda isso. O espírita, ele tem a aventura de ter uma doutrina, de conhecer uma doutrina que é sim, sim, não, não. Não existe, o espírita, quando ele entende a doutrina dos espíritos, ele não finge ser o que não é. Isso é muito importante você prestar atenção. A reunião espírita, um grupo espírita, quando nós nos reunimos numa assembleia espírita para fazer um estudo, para fazer um trabalho mediúnico, qualquer coisa, não é uma reunião de santos, de pessoas de caráter totalmente libados. Não, são pessoas comuns. Nós espíritas somos pessoas comuns, espíritos encarnados nesse orbe de provas e expiações, para quê? Para ressarcir o mal que nós fizemos em vidas passadas, em vidas anteriores, ou para sermos provados, para que a nossa consciência
determine se já estamos capazes ou não, porque não é Deus que nos julga. Deus nos julga, ele nos conhece desde o nosso nascimento, desde a nossa criação. Deus sabe qual é a nossa finalidade. Ele sabe que nós chegaremos um dia a ser perfeitos, que atingiremos a perfeição, ou quase a perfeição. A perfeição somente Deus. Mas estaremos santificados, com atos santificantes. Então, para ele não há novidade quando nós erramos, quando nós caímos, quando nós cometemos desacerto. Então, para isso, para Deus é normal. Ele sabe de todas as coisas porque ele é onisciente. Então, quem vai estar nos assessorando, nos guiando, nos atrapalhando o nosso caminho, nos ajudando nesse caminho, é a consciência. É o ato consciencial. E é muito bom que nós entendamos, porque muitas vezes quando a gente ouve, escuta alguém falando assim sobre consciência, a gente pensa que pode conscientizar. Não, eu vou conscientizar fulano, que não, nós não temos esse direito, porque a consciência é um ato íntimo, peculiar ao próprio, ao ego. Então, eu não conscientizo você e você não me conscientiza. Agora, nós nos conscientizamos através dos ensinos dos outros, se nós prestarmos atenção. Então, isso é importante porque, como eu disse, a doutrina dos Espíritos não é uma doutrina de Assembleia de Santos. Não, são de pessoas normais, de pessoas que acertam, de pessoas que erram, pessoas que cometem bondade, com pessoas que ainda cometem maldades. Todos nós somos filhos de Deus, não importa o momento que nós estamos atravessando. Agora, que fique muito bem claro que todos nós responderemos um dia por tudo aquilo que nós fizermos ou deixamos de fazer. Porque é notório, é ensinado desde todos os tempos, que não fazer o bem para não errar não é essa a questão. Eu não faço porque eu tenho medo de não fazer direito. Não, você tem que fazer, porque se você errar, você vai aprender com o seu erro. Então, o espírita, ele tem que compreender que ele é um ser ativo. Nós temos que estar em atividade. Nós somos, queiramos ou não, co-participantes da criação. E estamos aqui com missões a serem cumpridas. Umas com missões mais elevadas, outras com missões menos elevadas, mas todos nós temos uma missão a cumprir. E quem tem que cumprir essa missão é você. Lógico, existem os espíritos que nos ajudam, nosso anjo da guarda, espíritos familiares que nos ajudam, que tentam nos conduzir, nos mostrar o caminho mais certo, o caminho melhor, que por vezes aceitamos e por vezes não aceitamos, né? Esses conselhos, esses ensinamentos. E por isso a nossa jornada ela é estritamente analisada pela sua consciência. Você é que quando desembotado, quando você desencarna, quando você sai dessa matéria densa, você tem aquela visão real daquilo que você fez ou deixou de fazer, daquilo que você é ou deixou de ser. E aí é que, verificando esses arquivos que estão na tua consciência, você vai dizer ou não, se acertou ou não, se cumpriu ou não a sua missão. Porque, gente, é muito bom que se tenha bastante atenção a essa questão da lei divina. Porque a lei do homem ela é mutável conforme os tempos. À medida que nós vamos crescendo em inteligência, desenvolvendo a inteligência, as leis também vão crescendo, acompanhando essa inteligência do ser humano. Mas a lei divina não. Ela jamais muda. Ela é sim, sim, não, não. Então, para nós termos uma consciência do que é certo ou errado, é só analisar a lei divina. É o ponto, é o norte, é o ápice, a lei divina de amor e caridade.
Se eu estou dentro da lei, eu estou certo. Se eu estou fora da lei, eu estou errado, eu sou marginal. Se eu estou à margem da lei, eu sou um marginal. Então, isso quem vai dizer? É a minha consciência. Porque, segundo o que nós aprendemos com a doutrina espírita, a lei divina está onde? Na nossa consciência. Justamente para que nós possamos analisar como advogados e julgar como juízes. O que fizemos de bom, o que fizemos de mal, o que fizemos de certo, o que fizemos de errado. Como? Comparando a lei de justiça e de caridade, a lei divina, a lei de Deus. Então é importante que nós tenhamos guardado dentro de nós essa certeza de que jamais seremos lançados ao fogo eterno, e que jamais iremos para um céu ficar comendo frutas e bebendo alguma coisa. Não, isso são alegorias, né? São situações para que se faça uma análise, para que se faça comparações. A verdade é que nós vamos estar aonde a nossa consciência nos levar, para onde a nossa consciência nos mandar. Que pode ser num estado de céu, ou seja, quando nós cumprimos com a nossa missão, quando executamos as tarefas que deveríamos executar nessa passagem por esse orbe, por essa terra de provas e expiações, vamos estar num estado de céu, vamos estar felizes, vamos estar satisfeitos, porque cumprimos aquilo que foi determinado dentro das diretrizes da lei divina. E vamos estar num estado de inferno quando chegarmos à conclusão, após analisarmos a nossa consciência, de que não realizamos tudo o que tínhamos que realizar. Ou se realizamos, realizamos com defeitos, com erros, com falhas, com caídas. Isso vai nos deixar, então, num estado de quê? De angústia, de querer voltar, de querer ressarcir o mal que nós fizemos. E isso vai nos deixar angustiados, isso vai nos deixar em estado de sofrimento. E aí é o que é o chamado inferno. Porque se você não está bem consigo mesmo, não tem nada mais doloroso. Eu posso até não estar bem com o meu vizinho, mas meu vizinho está lá e eu estou aqui, então não tem. Agora, eu não estando bem comigo mesmo, o que ocorre? Praticamente, cientificamente falando, depressão, síndrome de pânico, etc, etc, etc. Que são as doenças do momento. Porque é um momento de turbulência, é um momento em que a nossa consciência ela está sendo chamada para atender às nossas atitudes, para estar verificando cotidianamente as nossas atitudes nesse momento em que as perturbações, as dores, os sofrimentos em que nós estamos mergulhados com essa pandemia principalmente, nós estamos, por vezes, esquecendo da lei de caridade e de amor, da lei divina. Por quê? Porque nos surpreendemos a julgar, a condenar, a ter preconceitos, sermos preconceituosos, porque esquecemos que a caridade, segundo entendia Jesus, segundo os Espíritos colocam para nós, os Espíritos superiores, era benevolência para com todos, caridade para com todos e perdão das ofensas. Então, nós esquecemos isso. Quando vemos um comentário lá que não nos agrada muito, que não está dentro do nosso entendimento, não está dentro da nossa ideologia, não está dentro do nosso conhecimento, não aceitamos aquela assertiva, aquela colocação, nós já julgamos, nós já condenamos, já abrimos o verbo, esquecendo que Jesus disse que com a mesma medida que tu julgares, serás julgado. Então a nossa consciência nesse momento, que estamos atravessando, meus irmãos, é de suma importância nós estarmos atentos. Como é que nós estamos agindo diante da lei de Deus? Porque para Deus todos nós somos iguais, não importa
o credo que eu tenho, não importa a cor que eu tenho, a forma do meu físico, a ideologia que eu carrego. Não, para Deus todos nós somos iguais. Se eu estou num momento difícil, num momento em que eu erro demais, mas Ele sabe que um dia eu vou acertar isso, porque a minha consciência vai estar trabalhando em mim. Eu fugirei das leis dos homens, eu darei pulo por cima de cercas, eu farei, mas aqui materialmente nós fazemos tudo para nos livrar da responsabilidade que carregamos. Mas, espiritualmente falando, é bom que se entenda que não vamos estar fugindo da nossa consciência. E é a ela, e é por ela que nós temos que estar muito atentos ao nosso comportamento. Porque, embora sejamos espíritos em caminhada evolutiva ainda, espíritos sujeitos a quedas, a erros, acertos, temos que nos esforçar. Por quê? Porque se reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele emprega para dominar as suas más inclinações. Então é uma obrigação, é uma missão nossa corrigir aquilo que nós ainda viemos com defeitozinhos, precisando de acertos, precisando de reajustes, e aí temos que estar atento nisso, conhecer a nós mesmos, conhece-te a ti mesmo, como é que você está agindo perante a lei de Deus. Estou seguindo mais ou menos, mas estou me esforçando, tudo bem, a tua consciência está registrando isso, mas eu estou deixando para lá, não estou nem esse negócio de lei de Deus, isso, eu tenho que aproveitar a minha vida agora, porque só tenho uma vida, isso é conversa, não é assim não. Nós temos responsabilidade sim, porque o nosso direito termina onde o do outro começa. Isso não pode ser esquecido. Eu tenho que desejar para o outro aquilo que eu gostaria que ele desejasse para mim. E isso tudo, quando deixamos de cometer, de prestar atenção a essas coisas, a nossa consciência está ali pronta para dizer: olha, você errou. Você precisa ressarcir esse erro. Você precisa agora acertar. Então, meus irmãos, vamos aproveitar essa oportunidade. Vamos tentar acertar o máximo possível, principalmente nesse momento em que está difícil andarmos sem julgar, sem condenar, sem falar, orando todos os instantes por aqueles parentes que estão enfermos, mas ao mesmo tempo cometendo uma série de adultérios. Adulterar é quebrar a lei. Então, pelo pensamento, nós aprendemos que nós pecamos por palavra, pensamento e obra. E é isso que nós estamos fazendo cotidianamente, principalmente nesse momento. Então, se policie, vigiai e orai. Olha aí, vamos orar, sim, mas vamos nos vigiar. Porque nos será dado aquilo que nós dermos aos outros. Se perdoamos, somos perdoados. Não é o que diz o Pai Nosso? Perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo aqueles a quem tem me ofendido. Então, que Deus nos ampare, que Deus nos proteja e que nós possamos unir agora os nossos corações e agradecer. Deus, obrigado por essa oportunidade maravilhosa de estarmos juntos falando sobre essa necessidade de nos conhecermos para que a nossa consciência possa estar severamente em par com a lei divina e que possamos estar nos esforçando cada dia para sermos melhor. É com essa certeza em nossos corações que nós te dizemos muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Muita paz a todos, que a bênção do Senhor possa estar sempre com você, com seus familiares, com todos aqueles entes queridos e com esses nossos irmãos que estão passando por essa prova tão difícil dessa pandemia. Deus seja louvado para sempre em nossas vidas. Que assim seja. Obrigado pela atenção de vocês e até uma próxima, se Deus quiser.